Então, aqui nós vamos emendar o nosso fio. Então, vamos pegar só na alcinha de trás. Opa, soltou aqui. Só na alcinha de trás, vamos prender o ponto. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo nas duas alcinhas. Ó, e aqui, então, fizemos o nosso primeiro ponto baixo. Segundo ponto baixo, nós vamos fazer no segundo ponto baixíssimo, que nós fizemos para finalizar a carreira anterior. E agora, a gente segue normalmente fazendo pontos baixíssimos. E agora, nós vamos fazer aqui duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, são duas carreiras de 30 pontos baixos. Eu vou fazer as duas carreiras e eu volto aqui com vocês para a gente poder continuar. Final da nossa segunda carreira de pontos sobre pontos. E agora, nós vamos fazer uma carreira de aumentos. Para fazer a nossa carreira de aumentos, essa próxima carreira é a carreira de número 13. E nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E agora, nós vamos fazer, até o final da carreira, uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Então, 2, 3, 4 e um aumento. Então, vamos recapitular. Então, fizemos aqui, para começar a nossa carreira, 2 pontos baixos e um aumento. E agora, para continuar a nossa carreira, fizemos uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. E vamos seguir essa sequência de 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E aqui no final vão sobrar 2 pontos baixos. Final da carreira, fizemos aqui os nossos últimos 2 pontos baixos. E agora, na próxima carreira, também é uma carreira de aumentos. São 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 42 pontos baixos. Então, é só fazer 5 pontos baixos, esse é o meu quinto, e um aumento. E seguir esse mesmo padrão por toda a volta. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui, por toda a volta, 5 pontos baixos entre os aumentos. Agora, a gente vai separar 2 marcadores que nós já vamos colocar a marcação dos olhos nessa próxima carreira que vamos fazer agora. Então, essa carreira que vamos fazer é a carreira de número 15. E nós vamos começar aqui com 3 pontos baixos. 3 pontos baixos e depois um aumento. Então, eu fiz aqui 3 pontos baixos, agora um aumento. Na sequência, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora um aumento. Depois desse aumento, mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Nesse segundo ponto baixo que nós fizemos aqui, a gente coloca o primeiro marcador. Então, veja bem, eu fiz aqui o aumento, fiz 3 pontos baixos. No quarto ponto baixo, nós colocaremos já o primeiro marcador. Então, aqui eu finalizei, eu parei aqui no quinto ponto baixo. Agora, nós vamos fazer um aumento e depois desse aumento, 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, novamente, um aumento, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. No próximo ponto, nós vamos inserir o marcador. Então, eu fiz 4 pontos baixos, fiz mais um. E nesse que eu acabei de fazer, nós vamos inserir o segundo marcador, que é a segunda marcação do olhinho. Agora, nós vamos fazer um aumento, 6 pontos baixos e depois um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E aqui, um aumento. E aí, a gente finaliza a nossa carreira com pontos baixos.
Então, aqui ao todo, ficamos com 5 pontos baixos. Então, ao todo, nessa carreira, nós fizemos 48 pontos baixos e deixamos aqui as nossas duas marcações de onde serão inseridos os olhinhos. Na nossa próxima carreira, nós faremos 7 pontos baixos e um aumento. Então, sem segredo, 7 pontos baixos, que eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. E assim segue por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 54 pontos baixos. Finalizando aqui a nossa carreira, vou fazer o último aumento. Então, em toda essa volta, nós fizemos 7 pontos baixos entre os aumentos. Na próxima carreira, nós vamos fazer também uma sequência de aumentos. Então, são 4 pontos baixos. Vamos começar aqui com 4 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz 3, 4 pontos baixos e agora um aumento. A partir daqui, nós vamos fazer uma sequência de 8 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E aqui no final, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Carreira finalizada, então, fizemos aqui os 4 pontos baixos do final da carreira, né? E unindo com os outros 4 do início, fica um total de 8 pontos baixos entre os aumentos. Então, nós fizemos aqui um total, nessa volta, de 60 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de pontos, de carreiras, aliás, sem aumento e sem diminuição. Essa carreira que nós vamos fazer agora é a carreira de número 18. Então, nós vamos fazer 6 carreiras com 60 pontos baixos cada uma. Então, é da carreira 18 até a carreira 23. Então, da carreira 18 até a carreira 23, com 60 pontos baixos cada uma. Então, eu vou fazer as minhas 6 carreiras aqui e volto com vocês. Fim de carreiras. Então, fizemos aqui 6 carreiras. Então, foi da carreira 18. Então, 18, né, que tá aqui na nossa marcação, 19, 20, 21, 22, 23. Então, foram 6 carreiras de ponto sobre ponto com 60 pontos baixos. Agora, a gente vai dar uma paradinha para colocar os nossos olhinhos. E observe que aqui, ó, na marcação da receita original, os olhinhos, eles não ficaram tão centralizados como deveriam. Então, a gente não vai utilizar essa marcação, né? A gente vai utilizar só a carreira, né, onde a gente vai colocar, mas a gente vai modificar um pouquinho a posição dos olhos para que eles fiquem bem retinhos aqui em relação ao focinho, tá? Então, a gente precisa dar uma modificada. O olhinho que eu vou utilizar é o olhinho número 10, tá? Eu vou utilizar esses aqui da Círculo, tá? E aí, eu não sei se acontece com vocês, mas esses olhinhos coloridos... Deixa eu tirar as travas aqui. Esses olhinhos coloridos, né? No caso, esse aqui é o castanho, ó. Acho que não vai dar pra focar direitinho, mas esse aqui é o castanho. Sempre a trava, ela acaba sendo frouxa, tá? Um pouco frouxa para o olho. No caso, essa daqui não tá muito frouxa, mas geralmente as outras, elas são bem frouxas. Então, eu sempre coloco cola. Mas é só no caso dos olhinhos coloridos, né? Os olhinhos pretos, eles não têm esse problema porque o pininho aqui, ele é um pouco mais grosso. Então, nós vamos colocar aqui, nessa mesma carreira da marcação, nós vamos colocar o nosso primeiro olhinho, né? Vou retirar aqui a marcação. E aí, nessa segunda marcação, eu vou colocar o segundo olhinho. Mas aí, se a gente observar, ó, esse olhinho de cá, ele tá mais pra baixo. Ó, se vocês observarem, tá torto em relação ao focinho. A gente vai ter que organizar, colocar esse olhinho, uns 2 pontos, um pouco mais pra cima, pra que ele fique um pouco mais reto.
Agora tá um pouco mais agradável. Eu vou passá-los também para a carreira de baixo, tá? Então, no mesmo ponto, mas na carreira de baixo, para que ele fique próximo ao focinho. Então, eles ficaram aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, entre a quarta e a quinta carreira do início do focinho. Ó, e agora a gente observa, né, olha de cima para ver se ele está aqui alinhado, mais ou menos certinho com o focinho. Se tá tudo ok, né, eu acho que o meu aqui tá agradável. Agora a gente coloca as benditas travas. Ó, aquilo que eu falei pra vocês, ó. Ela não trava, ó. Então, ela sai facilmente, né? Mesmo se eu apertar aqui, ela acaba ficando frouxa, tá vendo? E saindo. Então, pra evitar que ela saia, eu uso cola. Eu tô utilizando essa cola de silicone aqui. É uma marca que eu gosto muito. Então, ela fixa muito bem. A minha já tá acabando aqui. Mas é uma cola que eu sempre uso, que fixa muito bem. Então, eu ponho cola aqui sem dó, nem piedade. Pra que essa pecinha aqui fique bem presa. Ó, então, ele explode, cola aqui pra todo lado, mas não tem problema, porque vai ficar na parte de dentro. E aí, depois que eu coloco aqui a trava, eu ainda passo mais um pouco de cola aqui por fora da trava. E depois, quando a gente colocar o enchimento, ele também vai fixar no enchimento e vai ficar uma beleza. E eu faço nos dois olhinhos a mesma coisa, então eu passo cola antes de pôr a trava e depois de pôr a trava para evitar soltar. Eu não sei se foi só o meu pacotinho que veio assim, mas geralmente não. Geralmente o olhinho verde também acontece a mesma coisa. O pininho dele é mais fino, né? Então, e o buraquinho da trava acaba ficando frouxo. Então, os olhinhos aqui já estão fixados. E agora a gente vai continuar as nossas carreiras aqui. Então, a gente vai continuar fazendo carreiras de ponto sobre ponto. E agora, nós vamos separar aqui novamente dois marcadores que nós vamos marcar a carreira onde vai ficar as orelhas. Então, essa carreira aqui é a 24ª. Nós vamos fazer 23 pontos baixos e inserir o marcador no 24º ponto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 22, 23 pontos baixos e aqui o 24º ponto baixo, que é onde a gente vai inserir a nossa primeira marcação. Ele vai ficar aqui mais ou menos na altura do olho. Agora, nós vamos fazer mais 17 pontos baixos e inserir no 18º o segundo marcador. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bom, eu acredito que nós vamos ter que modificar essa marcação aqui para colocar as orelhas, porque visivelmente uma tá bem na posição do olho e a outra tá mais para baixo. Mas a gente insere essa marcação só para marcar qual que é a carreira que vai ficar as nossas orelhinhas e depois a gente modifica. E agora a gente termina a nossa carreira com 18 pontos baixos até o final. E no final dessa volta, nós teremos os 60 pontos baixos. E depois dessa volta, nós vamos fazer ainda mais algumas carreiras de ponto sobre ponto. Mais precisamente, mais 3 carreiras. Então, eu estou chegando aqui ao final desta carreira, que nós inserimos as marcações. E essa carreira aqui é a carreira de número 24. Aí, nós vamos fazer da 25 até a 27, ou seja, mais 3 carreiras de ponto sobre ponto com 60 pontos baixos cada uma. Então, é só seguir mais 3 carreiras ponto sobre ponto.
E aí, depois a gente volta aqui para começar as diminuições. Então, aqui terminamos a nossa sequência de 3 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai começar as nossas carreiras de diminuições. Então, essa aqui é a carreira de número 28. Nós vamos fazer primeiro 4 pontos baixos e uma diminuição, e depois uma sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos, e aqui, só pegando na alcinha da frente, uma diminuição. E agora, nós vamos fazer uma sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição e repetir isso por toda a volta. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e aqui uma diminuição. E repetir esse mesmo padrão por toda a volta. Lembrando que aqui no final da carreira vão sobrar 4 pontos baixos, né? Somando com os 4 aqui do início, nós vamos fazer 8 pontos baixos entre as diminuições, tá? Então, no final de toda essa volta aqui, nós teremos 54 pontos baixos. Carreira finalizada, então, nós fizemos aqui os últimos 4 pontos baixos. Na próxima carreira, que é a carreira 29, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e aqui uma diminuição. E seguir esse mesmo padrão por toda a volta. No final da volta, nós teremos 48 pontos baixos. Última diminuição dessa carreira. Vamos marcar aqui o nosso ponto. Vamos tirar esse marcador daqui, que a gente não vai precisar mais dele. Na próxima carreira, que é a carreira de número 30, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Aqui no início. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, aqui, eu fiz 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição por toda a volta. E aqui no final vai sobrar 3 pontos baixos sozinhos. Então, é só repetir esse padrão de 6 pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa carreira, nós teremos 42 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, fechamos aqui um total de 42 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, é mais uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição e seguir esse padrão por toda a volta. Então, eu fiz aqui 3, 4, 5, uma diminuição. E aí, novamente, 5 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4, 5 e uma diminuição. No final dessa carreira, né, ou dessa volta, nós teremos 36 pontos baixos. Carreira finalizada. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Vamos começar com 2 pontos baixos e um aumento. E agora, na sequência, 4 pontos baixos e um aumento, ó. Falei errado, é uma diminuição. Então, são 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Lembrando que aqui no final vão sobrar 2 pontos baixos, que aí vai juntar com esses 2 aqui do início, ficando 4 pontos baixos entre as diminuições. Então, é só fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e nós teremos no final 30 pontos baixos. Carreira finalizada. Eu aproveitei aqui para colocar um pouco de enchimento, então é importante a gente encher bem aqui a parte do focinho, para que ele fique bem certinho aqui, bem bonitinho, bem cheinho. E agora a gente vai fazer mais uma carreira. Nessa carreira nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, é só seguir direto com 3 pontos baixos. Fiz 2, mais um aqui, 3, e uma diminuição por toda a volta.
No final dessa volta, essa é a carreira de número 33, nós teremos 24 pontos baixos. Carreira finalizada. Agora, na 34ª carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição aqui no início, e depois nós vamos seguir com uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Lembrando que no final dessa carreira, vai sobrar um ponto baixo aqui sozinho. Então, é só seguir por toda a volta, 2 pontos baixos e uma diminuição. No final dessa volta, nós teremos um total de 18 pontos baixos. Finalizada. Agora, aqui na nossa penúltima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Então, é só seguir com um ponto baixo e uma diminuição. E no final dessa carreira aqui, nós teremos 12 pontos baixos. E assim que a gente terminar essa carreira aqui, a gente vai completar o enchimento para a gente poder fazer a última carreira, que são só carreiras de diminuições, né? Então, a última carreira são só pontos, aliás, de diminuições. Então, eu estou chegando aqui ao final da carreira, aqui um ponto baixo e a última diminuição da carreira, né? Vai chegando aqui no último, vai ficando um pouco mais difícil de crochetar. Então, agora sobrou esse espacinho aqui. Nesse espacinho, eu completo o enchimento da cabeça. Aqui já completei todo o enchimento necessário. Vou marcar aqui a nossa última volta. E agora, nessa carreira aqui, é só diminuições. Então, nós vamos fazer 6 diminuições por toda a volta. Então, é só a gente ir colocando aqui o enchimento pra dentro, pra não pegar ele aqui durante o ponto, e fazer diminuições. Então, são 6 diminuições. Então, eu fiz a primeira diminuição. Agora, aqui é a segunda diminuição, lembrando de puxar bem o fio para o ponto ficar bem apertadinho. Aqui é a terceira diminuição. Quarta diminuição. Aqui, a quinta diminuição. E agora, nós vamos aqui para a última diminuição. Última diminuição. Agora, nós vamos cortar. Não precisa deixar um fio muito longo, porque a gente vai fazer a finalização. Então, vou usar aqui uma agulha para poder fechar nessa parte que ficou abertinho aqui com um anel mágico falso. Então, nós vamos passar o nosso fio por cada uma das alcinhas. Ó, vou pegar uma alcinha só e nós vamos passar em forma de zigue-zague. Então, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, por toda a volta, pegando uma alcinha só de todos os pontos. Pegou todas as alcinhas de todos os pontos, então é só puxar, que a gente fecha essa abertura. E agora é só a gente esconder o nosso fio para poder finalizar aqui essa cabeça. Viu que não ficou muito certo ali? Volta, faz um pontinho. O meu ficou um pouquinho alto aqui, ó. Não sei se tá dando pra perceber aí. Ficou um pontinho meio altinho aqui. Eu vou dar uma disfarçada nele. E aqui só cortar.
E está pronto aqui a nossa cabeça. Antes da gente partir para fazer o corpo, nós vamos afundar os olhinhos aqui para criar uma expressão mais bonitinha no nosso cavalinho. Então, nós vamos pegar aqui embaixo, ó, vamos inserir o nosso fio aqui embaixo e vamos deixar um pedaço aqui de fio para fora pra gente poder dar o nozinho depois. E aí, nós vamos sair com a nossa agulha aqui do ladinho do olho. E aí, nós vamos inserir a nossa agulha do outro lado, ó, observe que eu estou pegando bem no meio do olhinho. Então, nós vamos inserir a nossa agulha do outro lado, bem no meio do olhinho. Ó, e a alcinha vai ficar assim. Depois, quando a gente puxar, ela vai ficar embaixo do olho. E vou fazer a mesma coisa no próximo olhinho. Eu vou sair com a minha agulha aqui bem no meio. Na lateral, né, bem centralizado aqui no nosso olhinho. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, né? Vou inserir a agulha ali no meio. E vou sair aonde nós inserimos a nossa agulha. Ó, então, nós vamos sair lá. E aí, agora, nós vamos fazer a mágica acontecer, né? Nós vamos empurrar essa linha aqui para baixo dos olhinhos, que elas vão ficar embaixo. E aí, nós vamos puxar e amarrar aqui embaixo para fazer a expressão aqui do nosso cavalinho. Nós vamos puxar, aqui não foi tudo para baixo, a gente dá uma ajudada aqui, ó. Que ele fique bem escondidinho aqui embaixo do olho. E a gente aperta um pouquinho. Vou cortar aqui. E agora aqui embaixo a gente faz o quê? A gente só dá um nó. Bem apertadinho, né? Pra que ele permaneça. É claro que ele vai voltar um pouquinho, mas com esse nó aqui já facilita bastante. E aí, uma dica que eu dou aqui para ele fixar um pouco melhor é jogar uma perninha para cada lado e fazer uma amarração com essa perninha em outros pontos. Então, aqui, se você quiser usar a agulha, talvez fique mais fácil, né? Mas eu vou utilizar já a própria agulha de crochê mesmo. Vou dar um nozinho aqui. E aí, vou puxar para outro ponto, para poder esconder o fio. E aqui a gente só esconde, né, corta esse fio. E aqui a gente faz a mesma coisa com o nosso outro fio. Vamos dar um nozinho aqui, para que ele fique um pouco mais firme. E a gente puxa isso aqui para dentro da cabeça para poder esconder. E aqui agora é só cortar. Agora a gente ajeita os pontinhos que ficaram abertos. Dá uma fechada neles. Como o fio é de algodão, né? Quando a gente puxa, ele dá uma amassadinha. E os nossos olhinhos, né, estão aí com esse aspecto afundadinho, para que o nosso cavalinho fique mais meigo. Para fazer o corpo, nós vamos começar com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Vamos puxar para fechar bem a parte do centro. Vou marcar aqui o último ponto. E agora nós vamos fazer 6 aumentos. Então, nessa segunda carreira, né, pegando desde o primeiro ponto aqui, que ficou bem apertado, nós vamos fazer aumentos. Então, são 6 aumentos. Então, aqui o primeiro aumento, aqui o segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento, e aqui por último,
o sexto aumento. Próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, e no final nós teremos 18 pontos baixos. Então, é só seguir um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Último aumento desta volta. Agora, nós vamos para a próxima carreira, que é a quarta carreira. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento aqui no início, e depois nós vamos fazer sequências de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, observe, começamos aqui com um ponto baixo e um aumento, e depois vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, aqui vai sobrar um ponto baixo sozinho no final da volta, tá? Então, é só seguir 2 pontos baixos e um aumento. No final dessa volta, nós teremos 24 pontos baixos. Então, 2 pontos baixos, aqui o último aumento dessa carreira, e aqui o último ponto baixo. Então, fizemos em toda a volta 24 pontos baixos. Agora, são 3 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos fazer 2, 3 pontos baixos e um aumento. Então, é só seguir por toda a volta, 3 pontos baixos e um aumento. Carreira finalizada. Então, ao todo, nós fizemos aqui 30 pontos baixos. E agora, nós vamos começar com 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz 1, 2, agora um aumento. E em seguida, uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, 4 pontos baixos e um aumento. Então, vamos recapitular. Começamos aqui com 2 pontos baixos e um aumento. E agora, nós vamos seguir uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Chegando aqui no final, vão sobrar 2 pontos baixos sozinhos. Então, no final dessa carreira, essa é a sexta carreira, nós teremos 36 pontos baixos. Fiz aqui, então, toda a volta. Sobraram aqui 2 pontos baixos sozinhos, já fiz também. E agora, nós vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira, que é a carreira de número 7, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. E vamos seguir esse padrão por toda a volta, de 5 pontos baixos e um aumento. No final dessa volta, nós teremos um total de 42 pontos. Tá? Então, só seguir 5 pontos baixos e um aumento. Último aumento dessa carreira. Então, fizemos aqui um total de 42 pontos baixos. Agora, na próxima carreira também é uma carreira de aumentos. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos, vamos começar aqui com 3 pontos baixos e um aumento. E depois, nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, começamos aqui com metade dos aumentos, né? Metade dos pontos entre os aumentos, aliás. Então, 3 pontos baixos e um aumento. E agora, nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Lembrando que aqui no final, vão sobrar agora 3 pontos baixos sozinhos, tá? Então, aqui no final da carreira, 3 pontos baixos sozinhos. Final da carreira. Então, colocamos ali os 3 pontos baixos, né, que ficam sozinhos aqui no final da carreira. E agora, nós vamos para a carreira 9. Nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, são 7, fiz 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final dessa carreira, nós teremos 54 pontos baixos. Então, é só repetir esse mesmo padrão de 7 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, final da carreira. E agora, só pra gente fazer uma observação, né? Que como os aumentos, em todas as carreiras, eles são intercalados, né? Em cada carreira, o aumento é em um lugar, né? Não é uma sequência de aumento sobre aumento. Se a gente observar, ó, o padrão, ele é redondo, tá? Então, não é aquele padrão de
hexagonal ou hexaedro, né? Do amigurumi convencional que a gente costuma fazer, né? Mas essa base aqui é uma base que fica completamente redonda, justamente porque os aumentos, eles são intercalados. Então, dito isso, agora nós vamos para a nossa próxima carreira. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E agora nós vamos fazer uma sequência de 8 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. No final dessa carreira, nós teremos 60 pontos baixos. E aqui, né, com esses 8 pontos baixos e um aumento, vão sobrar 4 pontos baixos aqui no final da carreira sozinhos, tá? Então, é só seguir 8 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Carreira finalizada, então fiz aqui os 4 últimos pontos baixos, né, com os 4 pontos baixos aqui do início. Fica 8 pontos baixos entre o aumento, entre os aumentos, né? Então, nós temos aqui 60 pontos baixos e agora nós vamos fazer uma sequência de 7 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são 7 carreiras com 60 pontos baixos. Então, essa carreira que nós estamos fazendo aqui é a carreira 11. Então, é da carreira 11 até a 17 com 60 pontos baixos. Então, eu vou fazer as minhas 7 carreiras e volto aqui com vocês. E assim terminamos a nossa última volta. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de ponto sobre ponto com 60 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a 18ª carreira, ou seja, a carreira 18, é uma carreira de diminuições. Então, aqui a gente já começa a fazer as nossas diminuições. Então, nós vamos fazer, primeiramente, 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, fizemos aqui 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora, são 8 pontos baixos e uma diminuição ao longo de toda a volta. Então, aqui eu fiz 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição. Lembrando que aqui no início nós fizemos só 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vai continuar com 8 e uma diminuição e no final da carreira a gente vai ter 4 pontos baixos aqui livres. Carreira finalizada. Então, nós fizemos 8 pontos baixos entre as diminuições. E agora, na próxima carreira, que é a 19ª carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, são 54 pontos baixos. Então, é uma carreira só de ponto sobre ponto, com 54 pontos baixos no final dessa volta. Nossa carreira de ponto sobre ponto já foi finalizada. Vou tirar esse marcador aqui, que nós não vamos precisar dele por enquanto. Então, foram 54 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. São 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1, 7 e uma diminuição por toda a volta. Então, essa carreira aqui é a carreira 20. Depois que fizermos essa carreira, nós teremos um total de 48 pontos baixos. E aí, nós faremos mais uma carreira de ponto sobre ponto com 45 pontos baixos. Com 48 pontos baixos, perdão. Então, nós vamos fazer uma carreira, que é essa aqui que já começamos, de 7 pontos baixos e uma diminuição, e mais uma carreira de ponto sobre ponto com 48 pontos baixos. Então, eu vou terminar essa carreira aqui, vou fazer a próxima e volto aqui com vocês. Carreiras finalizadas. Então, nós fizemos uma carreira com 7 pontos baixos e uma diminuição, e mais uma carreira de ponto sobre ponto, só com 48 pontos baixos. Agora, nós vamos para a 22ª carreira, e é mais uma carreira de diminuições. Nós vamos começar com 3 pontos baixos e uma diminuição, e nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. E seguir esse padrão de 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Lembrando que aqui no início nós fizemos só 3 pontos,
Então, 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui no final da carreira, quando a gente der a volta, nós teremos 3 pontos baixos sozinhos aqui no final da carreira. Então, é só seguir 6 pontos baixos e uma diminuição. Carreira finalizada, então fizemos aqui os 3 últimos pontos. E agora nós vamos fazer a carreira 24 e a carreira 25 de ponto sobre ponto, com um total de 42 pontos baixos. Então, são 2 carreiras aqui, com 42 pontos baixos cada uma delas. E aí, em seguida, a gente volta com a sequência de mais algumas diminuições. Então, eu vou fazer minhas 2 carreiras e volto aqui com vocês. Fizemos, então, aqui 2 carreiras de ponto sobre ponto, com 42 pontos baixos cada uma delas. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Então, agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5 pontos baixos e aqui uma diminuição. E vou seguir esse padrão por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 36 pontos baixos. Carreira finalizada, com 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E agora, nós vamos fazer a carreira 26 e a carreira 27 com pontos sobre pontos, um total de 36 pontos baixos. Então, aqui agora são 2 carreiras com 36 pontos baixos cada carreira. E assim que a gente terminar essas 2 carreiras, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Então, eu vou fazer as minhas 2 carreiras e volto para mostrar o resultado. Finalizamos, então, aqui as nossas 2 carreiras de pontos sobre pontos, com 36 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Então, são 2 pontos baixos e uma diminuição. E agora, uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, é só seguir essa sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Lembrando que aqui a gente começou com metade dos pontos entre a primeira diminuição, então aqui no final vão sobrar 2 pontos baixos aqui sozinhos, tá? Então, é só fazer, no final dessa volta, nós teremos 30 pontos baixos. E depois de terminar essa volta, que é a carreira de número 28, com 4 pontos baixos e uma diminuição, nós faremos 2 carreiras, que é a carreira 29 e a carreira 30, com 30 pontos baixos, ou seja, 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu já tô terminando aqui a nossa carreira de diminuições. Ó, então, aqui eu fiz a diminuição e os 2 pontos baixos aqui sozinhos no final da carreira, né? Com os 2 pontos baixos que a gente fez aqui no início da carreira, ficam 4 pontos baixos entre as diminuições. Agora, aqui nós vamos fazer, nas próximas 2 carreiras, ponto sobre ponto. Então, 30 pontos baixos em cada uma delas. Última carreira, então, fizemos aqui 2 carreiras de ponto sobre ponto, com 30 pontos baixos em cada carreira. E agora, nós vamos fazer a última carreira aqui do corpinho, que é uma carreira de diminuições. São 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, é só seguir esse padrão. E no final dessa carreira, nós teremos 24 pontos baixos. Então, 3 pontos baixos e uma diminuição. E aí, assim que a gente terminar essa carreira, nós vamos arrematar e colocar o enchimento. 3 pontos baixos, uma diminuição. E aqui, chegando no fim dessa carreira, 3 pontos baixos e, por último, aqui, a nossa última diminuição. Então, eu vou fazer essa última diminuição, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou deixar o fio um pouquinho mais longo para poder costurar, né, o corpinho na cabeça. E agora, a gente coloca o enchimento.
Está pronto, então, o nosso corpinho. E agora a gente vai para o processo de montagem.